Sabe essa sensação de que a nossa atenção está sendo puxada para todo lado o tempo todo? Pois é, isso não é de hoje. E se a solução para esse nosso caos digital de agora já tivesse sido escrita há quase 2000 anos? Vamos mergulhar nessa sabedoria antiga e ver como ela pode ajudar a gente hoje. É uma sensação que todo mundo conhece, né? Aquele barulho na cabeça parece que tem umas 20 abas abertas só que dentro da nossa própria mente. Uma lista de coisas para fazer que nunca termina, o feed rolando sem parar, a gente corre, corre, corre e parece que não sai do lugar. E aí? Vem o diagnóstico, direto da Roma antiga. O filósofo estoico Sêneca olhou para essa exata inquietação e não viu isso como um problema de produtividade. Para ele, era um sintoma de algo bem mais profundo, uma desordem interna, uma bagunça na alma. E o mais legal é que essa ideia toda veio de uma coisa super pessoal, uma carta. Uma carta que ele escreveu pro amigo dele, o Lucílio. Ou seja, não era um tratado acadêmico, sabe? Era um conselho prático, de amigo para amigo, sobre como achar um pouco de clareza no meio de tanto barulho. Então, a jornada que Sêneca propõe para a gente é essa. Vamos seguir o raciocínio dele, começando pelo diagnóstico de uma mente sem âncora, passando pela descoberta de uma riqueza interior e ver como aplicar tudo isso hoje em dia. Ok, vamos começar pelo diagnóstico principal do Sêneca. Para ele, a raiz de tudo isso era uma falta de âncora, tanto física quanto mentalmente. E aqui está o ponto central. Para Sêneca, aquela necessidade de estar sempre se mexendo, mudando de lugar, buscando a próxima novidade, isso aí não era sinal de uma vida agitada e legal. Pelo contrário, era um sinal de que a pessoa não conseguia ficar em paz na própria companhia. A força mental de verdade para ele começa na quietude. E o exemplo que ele usou para falar dessa inquietação mental é uma coisa que, nossa, a gente conhece até demais. É o jeito como a gente consome informação. Na época dele, claro, era sobre como as pessoas liam livros. Olha, a semelhança com os dias de hoje é impressionante. Sêneca estava preocupado com a galera que pulava de um autor para outro sem nunca absorver nada de verdade. Agora troca autores por artigos, vídeos ou posts. A crítica dele fica atual até demais, né? O problema é exatamente o mesmo, só a tecnologia, que é outra. E essa frase dele, nossa, resume tudo. Na tentativa de consumir tudo, a gente não se conecta de verdade com nada. Fica só aquela ilusão de que se sabe muito, mas sem entender de fato. A gente só passa o olho, mas não internaliza nada. Mas a boa notícia é que o Sêneca não aponta só o problema, ele também dá a solução, um método para consumir informação que não só informa, mas que transforma a gente por dentro. E para explicar a solução dele, Sêneca usa uma analogia que é simplesmente genial. Ele nos pede para pensar na nossa mente não como um balde que precisa ser enchido, mas como um estômago, que precisa de nutrição de verdade. É exatamente isso. A informação que a gente consome correndo e já descarta para ver a próxima coisa, ela não alimenta. Ela simplesmente passa direto, sem deixar nenhum nutriente. É o verdadeiro fast food para a mente, sabe? Enche na hora, mas não sustenta por muito tempo. Então aqui está a diferença crucial. De um lado tem um consumo passivo, aquela rolagem infinita. Do outro, o engajamento de verdade, ativo. O convite do Sêneca é para a gente sair do modo consumidor de conteúdo e entrar no modo pensador nutrido. Tá, mas e na prática? Como é que se faz isso? Bom, a receita do Sêneca é bem direta. Primeiro, limitar as fontes. Escolher poucos e bons pensadores para estudar a fundo, em vez de um monte de gente de forma superficial. Segundo, ler com um objetivo claro, de construir ideias fortes que vão fazer parte de quem a gente é. E terceiro, que talvez seja o mais poderoso de todos, pegar uma única ideia central por dia e digerir. Pensar nela, mastigar mesmo, até que ela se torne nossa de verdade. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque essa filosofia sobre leitura, na verdade, não é só sobre livros. É um princípio para a vida toda. E um que bate de frente com a nossa ideia moderna de sucesso e riqueza. Para Sêneca, a ligação era óbvia. A pessoa que está sempre ansiosa por mais livros, mais informação, mais estímulos, é a mesmíssima pessoa que está sempre desejando mais dinheiro, mais posses, mais status. A doença, no fundo, é a mesma. Um desejo que nunca tem fim. E aí ele solta essa que é uma das ideias mais fortes do estoicismo. A pobreza, para ele, não tem a ver com o bolso. Tem a ver com a alma. Não é sobre o que falta na vida, mas sobre o desejo sem fim por aquilo que não se tem. A pessoa rica de verdade é aquela que se sente satisfeita.
Beleza. Se a riqueza de verdade não está em ter mais e mais coisas, então onde é que ela está? É aí que Sêneca nos mostra um outro caminho, para um tipo bem diferente de prosperidade. Mas aqui, atenção, é muito importante entender um ponto. Ele não está fazendo um elogio à miséria, de jeito nenhum. Essa pobreza satisfeita é um estado de espírito. É a liberdade que a gente sente quando percebe que a linha da felicidade não é ter só mais um pouquinho, mas sim conseguir dizer, isto aqui já é o suficiente. E aqui está o mapa do tesouro para essa riqueza interior. E veja que curioso. É um processo de tirar coisas, não de adicionar. É sobre focar no que realmente é necessário, entender o que é o suficiente e parar com essa mania de se comparar com os outros. Quando a gente tira essa bagunça toda da frente, encontramos a paz e a clareza que no fundo já estavam ali. No fim das contas, a cura de Sêneca para distração é a mesma cura para insatisfação, porque ao treinar a mente para mergulhar fundo numa única ideia, em vez de pular de galho em galho, a gente também está treinando a mente para encontrar alegria no que já se tem, em vez de ficar desejando o que não se tem. E é com essa pergunta que Sêneca nos deixa. Uma pergunta de 2000 anos, mas que talvez nunca tenha sido tão importante quanto é hoje. No mundo que grita mais, 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 o que de verdade é suficiente? A resposta para isso pode ser o começo de tudo, o começo de uma mente focada e finalmente livre.